Seja bem-vindo à aula 6 sobre redes de Petri. Então a gente já falou sobre o grafo, a marcação e a dinâmica de uma rede de Petri. Vimos alguns comportamentos típicos que a gente encontra em sistemas automatizados. E agora é interessante que a gente veja alguns exemplos um pouco mais reais sobre sistemas autônomos ou automatizados e como podemos modelá-los usando redes de Petri. Então a ideia é que a gente vai considerar primeiro um sistema de transporte. E aí, como é que é esse sistema? Nós temos duas estações de trabalho, a estação E1 e a estação E2. Cada uma tem um robô autônomo. É assim que o sistema começa. Cada uma tem lá o seu robozinho e cada robô tem capacidades diferentes de executar trabalhos diferentes em cada uma dessas células. Dessa maneira, é necessário que, às vezes, o robô que está na estação de trabalho E1 vá para a célula E2 e, às vezes, o robô que está na célula E2 precisa ir também para a célula E1. Ou seja, é necessário que de tempos em tempos, ou eventualmente, um robô passe de uma célula para outra. O problema é que para fazer isso, para ir de uma célula para outra, eles precisam usar esse trilho, e o trilho ele comporta apenas um robô por vez. Então, dessa maneira, como é que a gente poderia modelar esse sistema considerando essa especificação? Ou seja, considerando que não é possível que dois robôs ocupem ao mesmo tempo o trilho que faz com que eles possam transitar de uma estação de trabalho para outra. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Como estado do meu sistema, representar a posição desses robôs no meu sistema. Então, para isso, eu vou construir um lugar que indica como está o estado da célula E1 e um lugar que indica o estado da célula E2. Como a gente começa com um robô em cada célula, cada um desses lugares possui uma ficha. Então, vamos começar a nossa modelagem pensando no seguinte. Vamos supor que o robô que está na célula 1, ele precisa ir para a célula 2. Então, para isso, eu vou construir aqui uma transição que vai retirar a ficha do lugar E1, indicando que esse robô possa ter saído dessa célula, e vai colocar a ficha num outro lugar. E aí eu vou chamar esse lugar de 1 indo para 2, no sentido de que ele indica que existe um robô indo da estação de trabalho 1 para a estação de trabalho 2. Quando ele termina essa transição da E1 para E2, vai ocorrer mais uma transição que vai retirar a ficha desse lugar 1 para 2 e enviar para a estação 2. Então, se eu não tivesse nenhuma restrição e o primeiro robô quisesse ir para a célula 2, basicamente, o que aconteceria é que a ficha que está em E1 iria para o lugar 1, 2 e depois para o lugar E2, indicando que agora, na estação de trabalho 2, existem dois robôs. Então, para a gente fazer o movimento contrário, vamos espelhar esse comportamento. Então, o robô que está na estação E2, ele pode querer ir para a estação E1. Então, para isso, a gente vai representar com duas transições também, um lugar entre elas, e de tal maneira que, se ele passa da estação E2 para o trilho, ele vai então agora para o lugar 2 indo para 1. Ok? Então, para facilitar, a gente vai nomear essas transições, eu vou chamar de transição T1, T2, T3 e T4, e agora falta a gente modelar exatamente a especificação ou a limitação do meu sistema, que é a de que não podem ter dois robôs ao mesmo tempo no trilho que conecta essas duas estações. Então, para isso, eu vou construir um lugar que representa se o trilho está livre, ou seja, se é possível que um desses robôs possa transitar de uma estação de trabalho para outra. Então, vou chamar esse lugar de T, e aí vou conectar esse lugar T com a dinâmica do meu sistema em si, usando as transições T1, T2, T3 e T4. Então, agora, para que o robô que esteja na estação E1 possa ir para o trilho, possa transitar entre A1 e A2, o trilho precisa estar livre, ou seja, precisa ter uma ficha em T. Quando o T1 dispara, então existe um robô indo da estação de trabalho 1 para a estação de trabalho 2, o trilho não está mais livre e agora a transição T4 não poderia mais disparar, indicando que, de fato, o trilho está ocupado e o robô que está na estação de trabalho 2 precisa aguardar caso ele queira fazer a transição de E2 para E1. E uma vez que o trilho fique livre novamente, ou seja, o robô que estava na estação E1 chega na estação E2, a transição T2 dispara e recoloca uma ficha em T, indicando que agora o trilho está livre novamente, e agora nós teríamos dois robôs na estação de trabalho E2. A parte de baixo do nosso modelo, basicamente, é o espelho do comportamento que eu tenho em cima, indicando o mesmo comportamento para se um robô que esteja na estação E2 queira ir para a estação 1, usando o trilho que conecta as duas estações. Então, esse é o nosso exemplo de sistema de transporte. E o segundo exemplo que a gente vai usar é um exemplo de um sistema automático de batelada. Qual é a ideia? Eu tenho dois produtos. Tenho o produto 1, PR1, e o produto 2, PR2. O produto 1 ele vai poder ser fabricado
tanto no reator 1 quanto no reator 2, que é a nossa caixinha rotulada por R1 ou R2. Por conta da arquitetura do meu sistema, esse produto 1 ele pode ser armazenado em algum buffer. Então, para o reator 1, a gente tem o buffer 1, B1, e para o reator 2, a gente tem o buffer 2, B2. Então, a ideia é que, quando chega um produto PR1, ele pode ser armazenado em B1 ou B2, e depois ele pode ser trabalhado no reator R1 ou R2. Mas esse nosso sistema ele também tem o produto de número 2, que é o PR2. E ele pode ser fabricado diretamente em R2. Então, ele não passa por buffer e vai direto para o reator 2. Como é que a gente construiria a rede de Petri que modela esse comportamento desse sistema? Então, primeiro, a gente vai criar um lugar que indica que tem produto PR1 para ser usado nesse nosso sistema. Então, se esse produto PR1 for direcionado para o buffer 1, então vai ocorrer a transição que a gente está chamando de TA e vai colocar ficha em P2. Então, logo, esse produto é colocado no reator R1, esse reator deixa de estar livre e passa a estar produzindo o produto PR1. Então, a gente construiu um lugar chamado de R1 que indica a disponibilidade desse reator. Então, quando a transição TB dispara, uma ficha é retirada de R1, indicando que agora o reator 1 está ocupado, e uma ficha é retirada de P2, indicando que foi retirado o produto de B1. E aí, uma ficha é colocada em P3, indicando que agora o produto PR1 está sendo produzido no reator 1. Então, logo ele termine essa produção, a transição rotulada por TC dispara, colocando o reator 1 disponível novamente e deixando mais uma vez também disponível uma nova produção do produto PR1. Então, a gente vai modelar de maneira espelhada o comportamento para quando o PR1 é enviado para o buffer 2 e o reator 2. Então, do lado direito ali, vocês podem acompanhar aqui, é basicamente o mesmo comportamento, só que de maneira espelhada. E agora, a gente também precisa modelar o que acontece se chegar o produto PR2. Então, o produto PR2 ele começa ali no lugar P6, indicando que está livre, né, que ele pode começar o seu processamento. Só que como o reator 2 ele é dividido entre a produção do produto 1 e do produto 2, eu vou usar o mesmo lugar que eu tinha rotulado por R2 para construir essa interação entre os dois modelos. Então, o meu lugar R2 agora ele vai servir como uma divisão de recursos. A partir das últimas aulas que a gente viu, eu tenho a possibilidade de ter um ciclo, cada um desses aqui tem um comportamento cíclico, e eu também tenho agora a possibilidade de divisão de recursos, e o recurso sendo o próprio reator R2. Então agora eu estou chamando a atenção para os lugares que representam os reatores R1 e R2, e você pode também observar que o R2 fica ocupado, tão logo um produto entra nesse reator e ele começa a trabalhar. Ficando livre, tão logo esse produto também é finalizado. A partir de P1 é possível observar que existe uma divisão de caminhos, então o produto ou vai para o buffer 1 ou para o buffer 2, sendo modelado pelas transições TA e TD, e esse basicamente é a modelagem do sistema completo, faltando apenas uma ficha ali em P1. Eu quero apenas fazer uma última pergunta para você, que é a seguinte: a gente viu a modelagem usando máquinas de estado, e aqui a gente está tentando usar todo o poder da rede de Petri para modelar um sistema em que você tem uma divisão entre alguns subsistemas e cada um deles está lá representado pelo seu lugar e as transições relacionadas. Agora, e se a gente quisesse representar esse mesmo sistema usando máquinas de estado? Será que é possível? Bom, possível é. Agora, quantos lugares e transições seriam necessários? Então eu vou deixar essa pergunta aí para você pensar. E aí você pode deixar nos comentários da aula ou no próprio YouTube que a gente depois interage sobre isso. Tá ok? Então, até a próxima aula.